Eu falei que eu sempre voltaria. Sempre. E a palavra dada aqui, meu amigo, é coisa séria. Correr os 100 km do frio no ano passado foi uma experiência reveladora. Não porque a prova é cheia de atrativos, rápida ou tem o kit recheado, mas porque me encheu de lições, cara. Lições que eu vou levar para a vida toda. E além disso, me colocou no caminho de uma turma que ama a corrida despretensiosamente. Apenas pela sensação de colocar um pé na frente do outro e desbravar o percurso cercado de amigos. Um esquadrão de corredores do bem, que se ajuda, que acorda cedo mesmo sem ter prova para correr, apenas para apoiar o parceiro. Uma onda azul que rasga o Recife dia após dia, liderados por um ser alienígena, que prestes a completar 65 primaveras, vive a emendar uma maratona na outra. Nesse ano, o cara vai fazer 12, ou seja, é um dos meus. Aliás, não tem em toda a corja alguém que não seja dos meus. Piso em Pernambuco e o manto azul se transforma imediatamente na minha segunda pele. É como se eu estivesse em casa mesmo. Sempre recepção nota 1000. Então você já sabe, mas não custa repetir. Sempre que me chamarem, eu voltarei. Sempre. E não é que me chamaram? Dessa vez para a Maratona das Praias. Um desafio pelo litoral de uma das cidades mais belas do país. Um passeio pela história colonial do Brasil holandês. De frente para o mar e sob a mira de um sol atômico de 36 graus. Bora então encarar a terceira maratona do ano na Manguetown. Tá valendo? Cobertura Maratona das Praias 2017. No caminho há que se ver. Eu quero! Eu quero! Eu posso! Eu posso! Eu consigo! Eu consigo! Acoja! 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 Tá bonito, meu Fica povo! pensando melhor. E eu piso onde quiser. Você está girando melhor, garota, na areia onde o mar chegou. A tirada acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. Eu quero! Eu posso! Acoja! 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 Meu povo! E na praia é que se vê a areia melhor pra deitar. Vou dançar uma ciranda pra beber. Uma cerveja antes do almoço é muito bom pra ficar pensando melhor. Você pode pisar onde quer, que você se sente melhor. Na areia onde o mar chegou, a ciranda acabou de começar. E ela é praieira. Segura bem forte a mão. E é praieira. Vou lembrando a revolução. Bom, muito bem. Vou lembrando a revolução. Ao contrário do que eu imaginava, o Parque da Jaqueira não tem uma só jaqueira. Tem várias jaqueiras. Tem várias jaqueiras. Exato. Bom, treininho feito, 6 km, para dar uma esquentadinha, uma adaptada, uma soltada, que amanhã é que o bicho pega. Amanhã é o dia. Explica pro pessoal onde a gente está. Amigos, nós estamos exatamente no Parque da Jaqueira, né? Uma área muito arborizada, tem uma pista que dá para você treinar tranquilamente, tem 980 metros, nós consideramos 1000 metros, né? 1 quilômetro, justamente fica no coração da Zona Norte de Recife, uma área, que a gente pode dizer, a área nobre, né? Porque tem a Zona Sul, que é Boa Viagem, e aqui é a nossa Zona Norte, justamente do Parque da Jaqueira, onde várias pessoas, né, caminham, correm todos os dias, e foi onde nasceu justamente a Associação dos Corredores da Jaqueira, em 2005, fevereiro de 2005. E amanhã vocês estão convidados para ver ou participar da Maratona das Praias, a sétima, gente. A sétima Maratona das Praias, com 290 pessoas, praticamente 300 pessoas correndo da Jaqueira até a Enseada dos Corais, passeando, né, em 10 lindas praias da zona sul, do litoral sul de Pernambuco. Bom, vocês vão, óbvio que vocês vão, junto comigo, e nós vamos chegar. Mas explica por que nasceu aqui agora.
Qual que é? Por que vocês começaram a correr aqui? Rapaz, esse parque ele, há muitos anos existe aqui, muita gente caminha. A Coja, ela nasceu em 2005. Eu lembro como hoje, algumas pessoas aqui perto da entrada do parque. E em 2004 eu comecei a dar os primeiros trotes e gostei da coisa. Gostei E você treinava aqui? Treinava sempre aqui. Sempre dando volta? Sempre dando volta. Bom, só para lembrar, só para ensinar vocês, essa volta que a gente deu aqui dentro, a gente correu 6 km, mas nós somos fora do parque. Mas essa volta dentro do parque tem praticamente 1 km. O Lula, quando fez 55 anos, deu 55 voltas. Quando fez 60, deu 60 voltas. E agora vai fazer 65, vai dar 65 voltas. Vocês já estão convidados, ó. Você está escutando o vídeo. Em 2019, o Lula faz 65 anos em abril, precisamente 16 de abril, né? Eu gosto muito de aniversário. E vou fazer, se Deus permitir, 65 voltas na Jaqueira e vou ter o maior prazer, estou em busca de fechar a 100ª maratona e comemorar antes dessa data, comemorar a 100ª maratona. Mas você está nesse caminho, quantas maratonas já? Vou fazer 78 amanhã, se Deus permitir. 22 até 2019? Vai fazer 22 ano que vem já, pô. Quantas por ano você está fazendo? Esse ano você vai fazer quantas? Esse ano a missão, o ano passado eu fiz 9. E esse ano a missão é fazer 12. Para no outro ano fazer umas 10 e em 2019 fazer 2. E fechar a 100ª, né? Aí o velhinho snipe, né? O velhinho snipe vai parar depois disso? Vai dá nada. uma aliviada. Você vai seguir no plano aliviada. 150. Vamos ver, se Deus permitir. Parabéns, Lula. Valeu, campeão. Legal. Um abraço para vocês, que Deus abençoe. Amanhã tá valendo, a partir das 4 da manhã, Maratona das Praias. Você acompanha tudo aqui, programa Fôlego. Valeu! Está começando para você que assiste pelo web, pelo canal 25 Jundiaí TV de Sorocaba, canal mais Alphaville, mais um programa Fôlego. Eu estou no berço da Coja, em frente ao Parque da Jaqueira, para dar início à minha maratona número 48. Cheio de gente bacana, rapaz. Maratona das Praias é um evento da Coja, cara. E hoje você vai saber como que é a partir de agora aqui no programa Fôlego. Aí, cheguei pro patrão lá, disse, patrão, dá pra me liberar aí, pra eu correr a maratona. Rapaz, vai chegar que horas? Ele chegar que hora, homem? Eu vou, só volto segunda-feira. Aí ele falou, e aí? Aí eu digo, vim liberar aí, pô, vai ter um pessoal lá do YouTube, Gustavo Maia, lá do Fôlego. Aí, é do meu grupo, aí ele, vai. Como chama seu patrão? Seu Costa. Aí, seu Costa, valeu, parceiro. Obrigado, mano, por liberar. O cara já tinha pago a inscrição e tudo. Foi. Muito obrigado. Agora vamos fazer um jabá da empresa dele. Armazém Coral, acho aqui. Como chama? Armazém Coral, material de construção. Armazém Coral, bicho. Esse programa de hoje é um patrocínio de Armazém Coral. Show. Seu Costa, muito obrigado, hein? Agradecer a seu Costa e nosso diretor Domingos Moreira e Domingos Filho, que abraça a ideia aí, e me patrocina e me ajuda aí a estar nessa caminhada. Valeu. Valeu, garoto. Obrigado. Muito bem, meu companheiro. Assembleia Legislativa aqui do bairro do Velho Recife, no Capibaribe. Não sei se vocês estão conseguindo ver, porque está muito cedo ainda, estamos de noite. Agora nós vamos começar a entrar na parte histórica do Recife Antigo. E aí vai ficar bonito, meu amigo. Estamos na Rua da Aurora e vamos atravessar a ponte do Limoeiro, sentido Recife Antigo. Bora!
hold me, can't sleep. Count your sins instead of sheep. Count the ways that you feel weak, but that is not what I see. You're no wreckage, you're a fighter, scrape the sky by your own power. Sound Muito bem, meu amigo. Beira do Capibaribe, esse aqui é o Passo Alfândega. Eu estive aqui ontem durante o dia e vou te contar um pouquinho dessa região aqui. Se liga. Muito bem, meu companheiro, já estou aqui no Recife Antigo, meu irmão. Vim correr a Maratona das Praias, é óbvio que eu não ia deixar de falar pra você dessa que é uma das capitais brasileiras com mais história pra se contar, cara. Eu tô com os pés no Recife Antigo. Esse bairro chama-se Recife, essa cidade chama-se Recife, porque aqui, no advento do seu primeiro porto, durante muito tempo foi o grande porto das Américas, o maior porto das Américas. Esta região se chamava os arrecifes dos navios. Os navios paravam aqui no porto e aqui várias estruturas, casas, igrejas, alfândegas, todas as estruturas para receber esse material que vinha dos portos, deu lugar a esse bairro, o Arrecife dos Navios, e que hoje chama-se Recife Antigo. Aqui nasceu a capital pernambucana. Essa igreja atrás de mim é a igreja de Madre Deus, século XVI, meu amigo, 1500 e alguma coisa. E essa casa aqui atrás de mim, amarela, bonita pra caramba, é a Casa da Alfândega. Funcionou como um convento durante muitos anos e depois se transformou em alfândega. Aqui se recebia todo o material que chegava do porto. Esse prédio é de 1732. Cara, o apogeu dessa cidade se deu a partir de 1637, quando os holandeses comandaram o governo. E quando o Brasil foi Holanda, eu já falei isso em vários momentos, o Brasil durante alguns anos no século XVII fez parte da Holanda, e a estrutura toda do governo holandês no Brasil funcionava aqui em Recife. Maurício de Nassau é o grande nome dessa época, e todas as estruturas que Maurício de Nassau deixou aqui enraizadas na capital pernambucana dão origem a um dos legados mais bacanas dessa dominação holandesa. E Recife tem esse DNA holandês muito latente. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa cidade, meu amigo? Vamos lá! Como ser mais paradoxal do que transformar a Rua dos Judeus na Rua de Bom Jesus? Sim, meu amigo, essa é a pergunta que não quer calar. A Rua de Bom Jesus é essa que eu tô, cara. Aqui nasceu o Recife Antigo, pra te falar a verdade. Quando existia aqui os Arrecifes dos Navios, o nome que deu origem ao bairro, essa era a principal rua do Arrecife dos Navios, a Rua de Bom Jesus. Mas na época ela chamava Rua dos Judeus, muito porque aqui nessa rua existe a primeira sinagoga das Américas. Você sabia disso, cara? Essa é a primeira sinagoga das Américas. É um ponto super visitado, com uma importância histórica super relevante, principalmente para quem é judeu. Mas, cara, é muito paradoxal que a Rua dos Judeus tenha se transformado na Rua de Bom Jesus, cara. Isso se deve muito às transições religiosas que aconteciam sempre, principalmente no século XVIII e XIX. Bom, é muito bacana você avaliar não só a parte histórica, mas também a arquitetônica desse lugar, cara. Você vê esses casarões do século XVII, século XVIII, que estão bem preservados, mas que mantêm aí as características, as beiras, mantêm as características arquitetônicas dessa época. E segundo me foi informado, sofreram uma séria revitalização aqui nos últimos 10 anos. Então é muito bacana ver que a Prefeitura de Recife se importa em preservar esse lugar, que esteticamente é um lugar muito bacana, cara, muito bonito de se ver. E, bicho, comporta aqui, todos os anos, a maior festa popular do Brasil. O Carnaval de Recife acontece bem aqui onde eu tô. Pena que não é hoje. Muito bem, meu companheiro, estamos aqui no quilômetro 9.300. O dia começa a dar sinais de amanhecer lá no horizonte. Eu já vejo alguns raios de sol. Nós estamos com 53 minutos, são 4h53 da manhã. O dia nasce bem cedinho aqui, cara, bem cedinho. Quando for 5h30, nós vamos estar com o sol bem na moringa já. Agora eu vou conseguir mostrar umas imagens desse nascer do sol bem bonito. Eu tô a 1 km mais ou menos do Marco Zero. É o ponto central da capital pernambucana. Um lugar lindíssimo, cara, cheio de história. Eu tive lá também. Se liga que eu vou te mostrar. Pois bem, meu
companheiro, eu vi o mundo e ele começava no Recife, cara. Essa frase tá cravada aqui no Marco Zero. Esse aqui é o Marco Zero da capital pernambucana, meu amigo. Um dos pontos históricos, um dos pontos mais importantes, o centro, epicentro do carnaval, do centro antigo, do Recife antigo, acontece aqui no Marco Zero. Mas esse eu vi o mundo e ele começava no Recife não é apenas uma frase aleatória escrita no chão. Essa é uma obra de Cícero Dias, pintor regional, que lançou essa obra, pintou durante 1926, 1929, uma obra que escandalizou, cara, toda a comunidade artística brasileira. Meu, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, todo mundo ficou escandalizado com a obra do Cícero Dias, porque era uma obra que tinha uma série de imagens de mulheres nuas e imoralidades para a época. Essa obra foi apresentada na Bienal de São Paulo, ficou guardada durante muito tempo, era considerada imprópria. Foi para Paris, ficou guardada em Paris durante muitos anos, porque o Cícero Dias acabou morrendo lá em Paris, viveu muitos anos em Paris e morreu em Paris, mas foi finalmente exposta no Museu Mar, no Rio de Janeiro. São 44 metros de pinturas cheias de mulheres indecentemente despidas. Tudo a ver, cara, com esse espírito libertinoso do carnaval aqui de Recife e do Pernambuco, mas essa frase me marcou demais. Eu vi o mundo e ele começava no Recife. E ele é muito emblemático porque aqui do Marco Zero, você tá vendo aqui atrás, saem várias ruas, sempre nos sentidos oblíquos, todas elas cortadas por esses casarões aqui do século XVIII. Por exemplo, esse aqui atrás de mim é a Associação Comercial, aquele ali é a antiga Bolsa de Valores. E o mundo começa realmente daqui, do Marco Zero do Recife, pelo menos o mundo para quem vive aqui na capital pernambucana. Esse lugar é um lugar imperdível, você deve visitar o Marco Zero, cara. Faz parte de qualquer viagem, de qualquer roteiro turístico na capital pernambucana. Venha até o Marco Zero, conheça esses casarões antigos e entenda um pouquinho mais sobre essa obra incrível do Cícero Dias, que é muito legal. Eu vi o mundo e ele começava no Recife. É, meu irmão, tá bonito de ver, cara. Esse nascer do sol aqui vai ser show de bola. Bom, nós deixamos o Recife Antigo agora. Estamos seguindo sentido Boa Viagem, passando pelo bairro do Pina. Acabamos de passar o Forte 5 Pontos. Eu estive lá ontem, cara. Muito bem, meu companheiro, eu tô aqui ainda no Recife Antigo, cara, do lado do Forte das 5 Pontas, que fica aqui, essa estrutura que fica logo aqui atrás. Mas esse ponto, cara, ele tem um valor histórico muito emblemático, cara, para a história de Recife. Esse busto aqui atrás é o busto do Frei Caneca. Se você é um morador da cidade de São Paulo e achava que Frei Caneca era só uma rua dos Jardins, meu amigo, Frei Caneca foi um frei revolucionário, cara. Lutou na insurreição pernambucana, a primeira vez que tentou se romper com a estrutura de país do Brasil, aconteceu aqui em Recife. A insurreição pernambucana aconteceu em 1817, completou agora 200 anos de insurreição pernambucana, e o Frei Caneca foi atuante, um revolucionário atuante na insurreição pernambucana. E esse busto do Frei Caneca está aqui porque exatamente nesse lugar ele foi fuzilado em 1825, cara. Depois de perseguido pelo governo, fuzilado em 1825. Então aqui o registro histórico de um personagem da história brasileira. Muita gente passa na rua e não sabe quem foi Frei Joaquim do Amor Divino, o Frei Caneca. Agora você já sabe. Felt that blood inside you, boy. Take my love, you're no liar. You're the beauty I admire. Take my love, you're not on fire. Burning love. Maravilhoso, cara, maravilhoso. Nascer do sol, maravilhoso, cara. Tinham me falado que era lindo, mas eu não imaginava que era tão bonito. Essa experiência de viver o nascer do sol durante a corrida é muito bacana, cara. Muito legal. É, companheiro, nasceu o dia, são 5h26 da manhã, cara. Parece que são 7 horas já. O dia nasce muito cedo, cara. Nós estamos no Pina,
Chegando em Boa Viagem, lugar maravilhoso, cara. Maravilhoso esse nascer do sol. Bom, vamos lá. Em alguns metros a gente vai estar atravessando a divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes, que é uma das cidades da área metropolitana da capital pernambucana. Nós estamos falando da 4ª maior área metropolitana do Brasil. Você sabia disso, cara? Recife e suas cidades no entorno só perdem em tamanho e densidade para São Paulo, Rio e BH. Muita gente vive aqui, cara. Recife é razoavelmente pequena, mas a área metropolitana é muito, muito grande. E aí? Beleza, cara? Um abraço pro Fôlego. Valeu. A cidade cresceu de uma maneira desordenada. E apesar do centro antigo ter características arquitetônicas e urbanísticas típicas das cidades coloniais, cara, muito bem organizado, o entorno, por conta do crescimento rápido, acabou sendo desordenado. Cara, mas um pouquinho da história. É impossível a gente correr aqui e eu não te contar isso. A história dessa cidade é uma história muito particular, assim, muito peculiar, diferente das outras cidades do Brasil. A gente está falando do único lugar do Brasil que foi parte da Holanda, cara. Eu já falei sobre isso quando eu estive lá em Curaçao. Vou deixar o link aqui embaixo para você entender um pouco mais do Brasil holandês. Mas, em suma, durante o período da União Ibérica, em que Portugal foi parte da Espanha, o Brasil tornou-se alvo dos países que eram inimigos da Espanha na Europa. E um dos grandes inimigos da Espanha era a Holanda. A Holanda não mexia com o Brasil, porque a Holanda era aliada de Portugal. Mas quando Portugal virou parte da Espanha, em 1580 até 1640, todo esse litoral do Brasil virou alvo dos inimigos da Espanha. E aqui se produzia açúcar, cara, de maneira muito vasta na capitania de Pernambuco. E o açúcar era o petróleo da época, cara. Bom, os holandeses invadiram o Brasil. Começaram por Salvador, mas lá eles foram expulsos com rapidez. Aqui, em Recife, eles ficaram décadas. E esse período em que Recife ficou na mão dos holandeses, comandada pelo alemão Maurício de Nassau, a cidade praticamente dobrou de tamanho. A ideia dos holandeses era transformar Recife na capital da colônia holandesa do Brasil. Então os investimentos que foram feitos aqui foram muito importantes, cara. As pontes, os prédios, as prisões, alfândegas, todo o centro de comércio, o porto, foi tudo modernizado. Era o Brasil-Holanda, cara. Durante esse tempo, o Brasil foi um pedaço da Holanda, cara. Foi muito bacana. E também, esse período da história deu origem ao primeiro movimento nacionalista do Brasil, que foi a insurreição pernambucana, que foi um movimento de expulsão dos holandeses em 1654. Essa batalha, a Batalha do Jaboatão, de expulsão dos holandeses, data o início do exército brasileiro. Para você ver como tem uma importância histórica super relevante. Muito bem, te falei um pouco da área metropolitana, te contei um pouco da história, Maurício de Nassau, a Espanha, o Brasil holandês e a ligação estreita que Recife tem com a Holanda, cara. Tem muitos descendentes de holandeses aqui, eu conheci alguns, e isso gera um caráter, esses dois motivos geram um caráter muito especial no povo de Pernambuco, cara. Primeiro, essa diferença, né, de existir aí um traço holandês, e o segundo, de ser nacionalista, de ser bairrista, de ser defensor das suas culturas, dos seus folclores. Isso é muito bacana no pernambucano, especialmente em quem vive aqui em Recife. Isso vem lá da insurreição pernambucana. 1654, meu irmão. Bora. Tô com 16 km de prova, em Boa Viagem, vendo esse sol nascer. O sol ainda não bateu na minha cabeça, mas já ele vai estar arrepiando o pica-pau, meu irmão. Bora lá.
Muito bem, meu amigo, eu tô agora aqui na Praça do Arsenal, cara, um conhecido e importante marco histórico no centro do Recife Antigo. Aqui atrás de mim está o Museu do Frevo. Vou dar uma entradinha lá, já vou te mostrar. Isso é o frevo é um patrimônio cultural de Pernambuco e é onde é uma demonstração folclórica das mais belas que o Brasil tem. Mas é muito legal, aqui é a Capitania dos Portos, tá? A gente lembra, aqui os portos estão aqui do lado e toda essa região era uma região portuária, então a Capitania dos Portos ficava bem aqui. O mais louco dessa praça, cara, é essa torre que você tá vendo aqui, ó. Essa torre chama-se Torre Malakoff, cara. Ela existe aqui desde 1853. O que é mais bizarro dessa história toda, cara, é que Malakoff foi uma batalha na Guerra da Crimeia. Cara, aqui não tem nada a ver com Pernambuco, não tem nada a ver nem com o Brasil, cara. O que acontece foi que o Diário de Pernambuco, um dos primeiros jornais do Brasil, se não for o primeiro, tem que confirmar essa informação, um dos primeiros jornais do Brasil, publicou em sua manchete, na página principal, sobre a Batalha de Malakoff, na Guerra da Crimeia, no dia da inauguração dessa torre. E aí o povo começou a se mobilizado pela notícia da Batalha da Crimeia, tão longínqua, nada a ver com a nossa cultura e com nada, mas o poder do jornalismo, né, trazendo uma palavra tão forte como Malakoff, batizou essa torre como Torre Malakoff, cara. Ela ficou aqui durante muitos anos, fez parte da Capitania dos Portos durante muitos anos, fez parte de uma estrutura de defesa aqui dessa região da Praça do Arsenal durante muitos anos, e sob o risco de se demolir, pensou-se inclusive em fazer a demolição, mas o povo, principalmente a comunidade artística do Recife, impediu a demolição. E para impedir a demolição, apelou para as páginas do próprio Diário de Pernambuco, meu amigo. Sim, e fez uma analogia, essa comunidade artística fez uma analogia muito própria com a defesa dessa torre e com a Batalha de Malakoff. Então, amigos, não vamos deixar que essa torre seja demolida, vamos nos inspirar nos grandes soldados que lutaram na Batalha de Malakoff, na Guerra da Crimeia, para manter a nossa torre, que já é um símbolo da cidade. Sim, era assim dito nas páginas do Diário de Pernambuco. Meu amigo, jornalismo e cultura para você aqui no programa Folha. Sala dos estandartes agora, pisando em estandartes de blocos de carnaval. Não sabia disso, acabaram de me contar, é muito interessante essa história, cara. Os blocos de carnaval todos vão com o porte-estandarte na frente, uma pessoa carregando o nome oficial do bloco, e os estandartes ficam aqui, ó, à disposição num chão de vidro. Embaixo do chão de vidro é meu pé, em cima de um, ó. Você consegue ver aqui os estandartes dos principais blocos de carnaval de Recife e Olinda, cara. É muito bacana, cara. Todos eles, óbvio, tem uma ligação estreita com o frevo. E esse Museu do Frevo é algo muito bonito de se ver, cara, de manutenção da cultura e do folclore, muito interessante. E tem algumas exposições sensoriais bacanas, você deixa seu nome escrito com giz numa outra sala você consegue escutar histórias que são pertinentes à história do frevo, ler a biografia de pessoas, músicos que têm o seu nome ligado à criação do frevo. Muito interessante. Muito bem, cara, Museu do Frevo, tá visto, tá entregue? Vamos então comer? Porque, bicho, você sabe, né? Quando eu vou num lugar assim que tem essa pegada roots, a comida é sempre muito boa, né? E onde a gente vai? No mercado, mano. You're no sunset, you're no light, you're the beauty I admire, burning love, hope and desire. You're the woods at night on fire. Oh, I miss you when it's cold out. Church bells ring, I hear you sing. E aí, o que você tá achando? Excelente. A coisa mais linda. A prova tá fantástica. Tá bem tranquila. Os corredores não estão correndo de bolo. E a gente tá correndo numa boa, com um grupo. Trocando Graças ideia. a Deus, trocando ideias. Esse é o espírito. E você, Gustavo Maia? Tô adorando, cara.
Olha esse visual aqui, bicho. Você é o cara, pô, que coisa mais linda. Maratona das praias do litoral sul Vem aqui ano que vem. de Pernambuco. Vem, vem. pra cá. I know I might not be the one you take. Take my love. 23. Sol saiu, velho. Sol saiu. Esquentou bem, viu, bicho? Agora separa as crianças. Agora que nós vamos ver. Bom, você sabe, faz 13 dias hoje corri a maratona lá em Tóquio, então tô bem quebrado, cara. Baixei o ritmo aqui, vou rodar uns 6 minutos o quilômetro e a ideia é chegar às 4 horas de prova, se o sol deixar eu fazer isso, né? Respeitar aí meu limite. O meu corpo tá bem depletado, cara, muita viagem. E a história de viajar pro Japão acaba contigo, bicho. Você demora uns 5 dias pra acertar o fuso quando você chegar lá. E aí a hora que você acerta é na hora de voltar. E a hora que você volta, você demora mais 5 dias pra acertar o fuso aqui. Então eu tô há 15 dias dormindo mal pra caramba, acordando 3 horas da manhã. Não é fácil. Bom, como você pode perceber, isso aqui é uma família, entendeu? A prova ela não é uma prova chancelada, federação, então não tem interdição de rua, nada disso. Vai uma galera dando apoio, que é a própria galera da corja mesmo, fechando os cruzamentos, permitindo aí assim que os corredores possam atravessar com segurança, mas é tudo na amizade, é tudo na mais perfeita colaboração e apoio dos amigos. A gente deixou para trás agora a parte central urbana de Recife. Estamos em Jaboatão ainda, não entramos em Cabo de Santo Agostinho. Quando entrar lá vou falar sobre esse lugar. Mas agora, bicho, nós temos um pedaço de areia aqui. São uns 2 km. Vou passar na areia fofa, depois na areia batida. E vamos lá, cara. Pensou que era fácil, né? Eu sabia que ia ser dura, cara. Mas você sabe, né? No final, vou chegar. You told me you can't sleep. Count your sins instead of sheep. Count the ways that you feel weak. But that is not what I see. You're no wreckage, you're a fire. Muito bem, meu companheiro. Tô aqui no mercado de Boa Vista, cara. E fica no bairro de Boa Vista, meu amigo. E cara, você já sabe, bicho, quando a gente vai numa cidade e quer saber um pouco mais sobre a cultura local, entender como vivem os habitantes desse lugar, a gente vai no mercado, velho. Por quê? Porque no mercado tem as comidas tradicionais, cara. E hoje eu vou comer comidas típicas aqui do Recife, no mercado Boa Vista. Só pra fazer uma parte, cara, já eu vou te dar uma dica sobre esse lugar e contar um pouquinho sobre a história do Santa Cruz, que é um dos times mais populares aqui do Recife. Nós estamos bem pertinho do Largo Santa Cruz, onde nasce a história dessa equipe brasileira. Meu amigo, vamos comer? Vamos ver o que tem? Eu tô achando que vai ser bode, velho. Você acha? Bode? Eu vou provar, ó. Sarapatel. Vamos? É miúdo, né? É miúdo do porco. A buchada tem bucho. A buchada tem o bucho. Tem o bucho. Vem com o sangue. Vamos lá. Bora. Sarapatel. Meu camarada, estamos aqui em Jaboatão, bem na parte do sul já. Lá no final, tá vendo os prédios lá em Boa Viagem, como nós deixamos tudo para trás, cara? Aqui é quase quilômetro 26.
E cara, tem essa pintura aqui, bicho, eu tive que parar pra dar uma olhada. É, um visual indescritível, cara. Esse trecho de praia aqui é um trecho maravilhoso. Cara, prova lindíssima, meu. Não tá fácil não, tá bem quente já. Nós estamos com 6h36 da manhã. Meu termômetro marcando 32 graus, cara. Puxadão. Vai ser assim até o final. Mas tá bonito demais de ver. Gone up in flames, hear the roof cry as it caves, all its power on Tudo bem, meu amigo? Tô aqui com o Macarrão, tá dando uma força aí pra galera. Correu Miami, né, semana passada? Há um mês atrás eu terminei Miami. Tá vendo esse lugar bonito pra caramba aqui atrás? Barra de Jangada, né? Isso, Barra de Jangada. A história aqui, bicho, é a seguinte. Isso aqui é um aterro, né? Isso. Conta aí. Foi feito um aterro. E aqui era um estuário de desova dos tubarões. E nisso teve um impacto ambiental, onde a partir realizado esse aterro, aumentou o índice de ataque de tubarão aqui na orla de Boa Viagem. Isso é uma história triste. Certamente é aqui que eles vinham se alimentar e depois do aterro não conseguiam mais. Exatamente. Aí vão buscar alimento lá em cima. Exatamente. Né? E Recife ficou com essa fama aí. E a culpa é do homem, né, velho? E a culpa é do homem. Sempre é do homem. Por mais que as autoridades queiram encobrir isso, por causa das questões turísticas, né? É um fato. Nós temos uma orla muito bonita, mas essa região aqui não é uma região própria para o banho. Então aqui, velho, entrar é pedir para ser mordido. Isso é um fato. E onde a gente termina a prova lá? Também não? Não. Lá dá pra entrar? Isso. Porque eu quero entrar, velho. Vai entrar e vai ter um banho bem bacana. Pode ficar tranquilo. Então beleza. Beleza? Meu filho veio pra mim e falou assim, rapaz, você pode ir lá com o Recife, mas não entra na água, hein? Ah, velho, daqui pra lá até o final de Boa Viagem, é que o bicho pega. até o final de Olinda quase é perigoso. É que o bicho pega literalmente. Exato. Olha uma cara. Essa galera aí, ó. Essa galera. Coisa linda. Aê, pessoal! Aê, galera! Valeu! Muito bem, meu amigo, nós vamos subir a ponte agora. É uma ponte estaiada que marca a divisa entre os dois municípios, Jaboatão dos Guararapes e Cabo de Santo Agostinho, o terceiro município que essa prova passa. Estou no quilômetro 33 quase. Ó a ponte que bonita. Mas cara, o legal dessa ponte, o legal de Cabo de Santo Agostinho, eu não sei se você sabe, mas eu vou te contar. 1500, meu amigo. O Brasil foi descoberto em 1500, oficialmente, no dia 22 de abril, por Pedro Álvares Cabral. Mas historiadores, muitos, comprovam e batem o pé, dizendo que, na verdade, o primeiro lugar em que um europeu pisou no Brasil foi aqui em Cabo de Santo Agostinho, no dia 26 de janeiro de 1500. É um puta lugar bonito. Se eu fosse um navegador, eu queria ancorar meu navio aqui. Foi isso que fez o espanhol Vicente Pinzón, no dia 26 de janeiro de 1500. Tecnicamente, isso faria do Brasil uma colônia espanhola, mas, como você sabe, o Tratado de Tordesilhas já existia, e por mais que o Pinzón tenha chegado aqui no dia 26 de janeiro, por conta do tratado, ele não pôde reconhecer o Brasil como terras espanholas. Ou seja, meu camarada, e aí? Ou seja, meu camarada, se você é adepto das grandes teorias da conspiração, ou então é apenas um estudante de história que curte essas controvérsias marcantes, saiba que eu sou adepto dessa teoria também. Quem chegou aqui primeiro
foi o Pison, cara, do dia 26 de janeiro de 1500. E nós só não somos espanhol por uma questão contratual, que vem lá do Tratado de Tordesilhas. Essa história aqui, o Cabral se perdeu e acabou aqui sem querer, é uma puta balela, velho. Já se sabia da existência do Brasil há pelo menos 50 anos antes do descobrimento. Valeu? Bora lá. Agora vai ficar bonito, viu? Nós estamos chegando aqui na reserva do Paiva. É um dos lugares mais lindos que essa prova passa. Se teve algum lugar que não foi bonito, bora lá. Meu companheiro. Instead of sheep, count the ways that you feel weak, but that is not. Tô bem na reserva do Paiva, aqui no Cabo de Santo Agostinho. Cara, esse lugar é deslumbrante, velho. Tipo, lembra Cancún, hotéis, cara, praias paradisíacas, cheias de coqueiros e palmeiras. Maravilhoso, cara. Pô, vamos passar férias aqui, hein? Assina, tô assinando embaixo. Que lugar, cara. Bom, faltam 7 km. Eu tô quebradaço, super cansado. O fuso horário tá agindo pra caramba em mim. Não dormi nada esses dias, então tô no lucro. Com 3 horas e 40, vai dar umas 4 horas e 20 de prova. Mas dadas as circunstâncias e meu acúmulo de quilômetros aí, tá bom. Vambora. Cara, que lugar, bicho. Bora lá. O tempo todo o pessoal apoiando. Essa galera da corda é muito ponta firme, cara. Transforma a prova num puta deleite, cara. É muito gostoso correr. Sempre gente aí, cada 2, 3 quilômetros te oferecendo água, comida, etc. Excelente. Bora. Quilômetro 40, são 8 da manhã, muito quente, cara, 33 graus, extremamente depletado, dor em tudo que é lugar, posterior de coxa, joelho, ombro, eu tô muito cansado. Tem uma semana para correr a maratona de Los Angeles, eu vou passar a semana inteira de molho, recuperando. Cara, essa prova de hoje é igual rapadura, meu irmão. É uma delícia, mas não é mole não, velho. É dura. Mesmo com a largada às 4 da manhã, cara. Quando é 5 horas, 5 e pouquinho, o sol já nasceu. 6 horas o sol tá na tua cabeça já. Então, olha a altura do sol, cara. Estamos com 8 e pouco da manhã. Muito dura. Muito quente, cara. E teve um trecho aí de 3 km mais ou menos de praia, areia fofa. Foi bem complicado passar por esse trecho. A parte positiva, cara, é que é um deleite, cara, correr ao lado dessa galera. Já me sinto local. Já me sinto parte dessa galera de sangue azul aqui da corda. Um trabalho fantástico, cara, de incentivo ao esporte, que nasceu do Lula e aos poucos está passando pro Russo, filho dele. Então é um cara especial demais. Russo, meu brother, muito obrigado por tudo. Primeiro por vocês terem me convidado mais uma vez para fazer parte dessa família aí, que eu tenho muita honra de vestir essa camisa, cara. Toda vez que me convidarem, aqui estarei. Corrida é sobre amigos, cara. É isso que importa. Fazer amizades na corrida é o grande presente que você leva de praticar esse esporte. Mais do que o bem-estar
sua saúde, seu condicionamento. Mais do que tudo, são as amizades que você faz. E aqui fiz muitos amigos, cara. Sou sempre muito bem recebido e sempre voltarei. Cara, eu espero que você tenha gostado. Foi duro fazer, velho. Foi fácil não. Mas 100% do tempo, cara, você viu isso aqui, ó. 100% do tempo. Esse visual deslumbrante, cara, que só o Nordeste brasileiro é capaz de proporcionar. A gente saiu lá do centro. Vamos passar nessa linha de chegada. E depois você já sabe, né, velho? Vamos estourar uma gelada. Porque se não tem gelada no final, nada disso valeu a pena, meu irmão. Vambora. Obrigado pela sua parceria. Semana que vem tem mais um programa Fôlego, diretamente de Los Angeles, Califórnia, para uma das maratonas mais bacanas do mundo. A minha estreia lá, que você não pode perder. Valeu, meu camarada. A gente se vê. Grande abraço para você, até a próxima. Tchau. Gone up in flames, hear the roof cry as it caves, all its power on your face. No one's had your heart before, felt that breathing on your floor, felt that wolf at your front door, felt that blood inside you both. Take my love, you're no liar, you're the beauty I admire. Take my Saúde, cara. Brinde, Mais brinde ao mais novo maratonista. Primeira pra conta. Primeira pra conta, vai moldurar a medalha. Segunda pra conta. Mais uma pra conta. Valeu, gente. Saúde. Saúde pra nós. É assim que vale, velho. Se não tem isso aqui no final, pra que a gente vai?